Sim, eu não finalizei o vlog de Corte de Espinhos e Rosas ainda. E já faz um certo tempo que eu finalizei aquele livro. Mas eu tô com os meus livros em caixas. E eu queria fazer a última atualização daquele vlog bonitinho, assim, num cenário legal, com o livro em mãos. Então eu tô adiando até o momento da minha mudança. Só que pra iniciar outro vlog de leitura, eu decidi não ter esse tipo de restrição e iniciar mesmo, ainda que eu também não tenha o livro físico em mãos no momento. Então, como vocês viram aí no título desse vídeo, o livro da vez é Nevernight, do Jay Kristoff, que é o primeiro livro da série As Crônicas da Quase Noite. Eu estou iniciando esse vlog de leitura porque eu tenho expectativas muito altas em relação a esse livro, a essa série em geral. É uma série que eu já ouvi falar muito bem, uma das séries de fantasia que eu tava mais ansiosa pra começar a leitura. E eu acho que seria uma boa oportunidade de gravar aqui as minhas reações e as minhas impressões sobre as leituras pra vocês. Esse livro aqui, inclusive, foi selecionado por mim mesma para fazer parte, né, da minha lista de leituras coletivas de 2021. Então é a leitura coletiva desse mês de julho. Hoje já é dia 25 ou 26 de julho, eu não sei, não consigo olhar porque o celular tá gravando. Mas enfim, já era pra eu ter começado essa leitura aqui há muito tempo, porque é um livro grande, de 600 páginas, e agora faltam poucos dias, né, pro mês acabar e eu precisar concluir essa leitura aqui. Eu ainda tô bem no início do livro, eu comecei ele anteontem, mas eu não li muito, sabe? Anteontem eu li só o início do primeiro capítulo, porque eu tava lendo outro livro que eu consegui finalizar. Então, eu só aproveitei ali o restinho de tempo antes de dormir pra iniciar essa leitura. Ontem eu já fui um pouco melhor, assim, eu avancei até o capítulo 4. Então, eu fui ali até uns 10% do livro, mais ou menos. E hoje eu já li o capítulo 5, então eu vou iniciar agora a leitura do capítulo 6. As metas da leitura coletiva, né, que eu mesma fiz, eram de 4 capítulos por dia, assim, mais ou menos. Só que isso começando, né, no dia 24, que foi o dia que eu comecei, só que no dia 24 eu só li o início do primeiro capítulo, não cumpri a meta. Então eu tô com as metas desse livro aqui atrasadas e eu vou tentar correr atrás agora nesses próximos dias, vamos ver se eu vou conseguir. E se o fato, né, de estar gravando esse vlog vai me deixar um pouco mais empolgada, porque a leitura desse livro tá sendo um pouco lenta pra mim, o que me impressionou bastante, porque eu achei que eu ficaria super empolgada e que eu leria o livro super rápido, mas o início dele é meio lento. Acho que tanto pela estranheza inicial com a escrita do autor, que é bem diferente do que eu tinha imaginado, quanto por a história estar sendo introduzida. Eu não tô também entendendo tão bem assim, sabe, esse universo. Eu acho que ao longo da leitura do resto do livro eu vou captar mais coisas, vou me situar melhor, mas no momento eu ainda tô um pouco perdida. Pelo que eu entendi aqui, a gente vai ter uma história de vingança. Não sei muito bem se vai ser exatamente isso ou se vai se desenvolver pra outra coisa mais pra frente, mas aqui no início a gente conhece a Mia Corveri. Ela é uma garota de 16 anos, mas nos primeiros capítulos, eu não sei se só no primeiro ou se no primeiro e segundo, a gente tem alguns flashbacks de quando ela era criança e a gente vê que quando ela tinha 10 anos de idade, o pai dela foi assassinado. Eu não entendi muito bem o motivo, mas parece que ele foi acusado de traição. Eu não sei se ele cometeu mesmo uma traição ou se foi uma armadilha que montaram pra ele, sabe? Acusaram ele de traição pra tentar tomar o cargo dele. Assim, eu tive a impressão de que ele ocupava um cargo muito alto na sociedade deles, mas, enfim, não tenho certeza de nada. E depois de ela assistir, né, o enforcamento do pai dela, a mãe dela acabou sendo presa. Então, o pessoal lá, que atualmente é o grupo de pessoas mais poderoso da sociedade deles, foram atrás delas, né, quando a Mia tinha 10 anos e tinha acabado de ver o assassinato do próprio pai. E eles prenderam a mãe dela e, inclusive, tentaram se livrar da Mia, né, tentaram afogar ela. Só que ela conseguiu fugir. Isso graças a um gatinho preto que fazia companhia pra ela, que era o Senhor Pocinhas. Ele atacou o cara que tava segurando ela e esse cara matou o gatinho. E pelo que eu entendi, esse gatinho morto se transformou em uma sombra, como se fosse assim um fantasma. Não sei muito bem se é o mesmo gatinho morto ou se é outro gatinho, mas enfim, agora ela é acompanhada por um gato formado de sombras que ela chama de Senhor Simpático. E intercalado com uma cena em que ela consegue matar um homem, pelo que eu entendi, é o carrasco do pai dela, né? A pessoa ali que enforcou o pai dela. Não tenho certeza, mas parece ser isso. E essa cena, né, dela matando essa pessoa, que foi a primeira morte proposital da
vida dela. São intercaladas também cenas em que ela aparentemente está tendo relações sexuais com alguém. Mas assim, eu não entendi muito bem esse paralelo, na verdade. Foi uma coisa que ficou meio nada a ver na minha cabeça, ficou meio sem sentido, sem propósito. Eu não entendi muito bem o que o autor queria com aquilo. Só deu a entender de que quando, né, ela perdeu a virgindade, foi uma coisa meio traumática, talvez. Eu acho que ela não gostou muito, né? Parece que ela tava com a intenção de fazer aquilo, mas que depois ela se arrependeu, digamos assim. Então o autor faz algumas comparações, assim, da cena, né, que ela tá matando, com essa cena também um pouco mais adulta. Eu, inclusive, não vi a classificação indicativa desse livro, não pesquisei antes de começar a leitura, mas eu acredito que deva ser uns 18 anos, por causa dessas cenas explícitas de conteúdo adulto e também por ser um livro que aparentemente vai seguir essa pegada mais sangrenta, mais violenta, assim. Então é um livro que eu acho que vai ser pesado e que com certeza não é indicado para menores de idade. Depois de matar essa primeira pessoa ali da lista dela, pra completar a vingança que ela tanto quer, a Mia acaba indo em uma jornada pra encontrar uma escola de assassinos. Pelo que eu entendi também é isso. Enfim, tá tudo um pouco assim obscuro na minha cabeça, eu não tenho nada muito claro, mas é o que eu tô deduzindo com o que eu tô lendo. Então ela tinha um mestre, né, uma espécie de treinador que ensinou a ela o que ela sabe, mas agora ela quer ir pra essa escola de assassinos pra aperfeiçoar as habilidades dela e conseguir concretizar a vingança com sucesso, porque são 4 pessoas que ela quer matar. Uma ela já conseguiu, 2 ela acha que vai ter uma certa facilidade, mas uma dessas pessoas, né, a 4ª da lista, é um cara muito poderoso, o cara mais poderoso, basicamente, ali do lugar onde eles moram, e ele é muito bem protegido, ele próprio também deve saber se virar muito bem, então ela precisa de uma habilidade maior, de um treinamento ali pra conseguir, né, esse objetivo que ela tem. Eu espero bastante que o livro se passe boa parte, assim, nessa escola de assassinos, porque foi a coisa que me deixou empolgada. Eu acho que vai ser uma coisa muito interessante se for bem inserida ali no livro. Eu acho que vai ser muito legal acompanhar também esse crescimento, né, das habilidades dela. Até porque, pelo que eu entendi, a Mia também tem poderes mágicos. Não sei se exatamente poderes mágicos, mas ela parece conseguir manipular as sombras. Então, acho que é até por isso, né, que tem essa capa aqui em que ela tá aqui na frente, segurando um punhal que ela usou pra matar lá o moço, com a franjinha torta dela, a máscara e uma sombra de um pássaro. Eu acho que é um pássaro aqui atrás. Então, é uma capa, assim, bem explicativa que a gente consegue relacionar vários elementos, né, com a história do livro. Também apareceu um novo personagem, acho que no capítulo que eu acabei de ler, se eu não me engano, ele apareceu pela primeira vez, que é o Trick. Eu não sei muito bem se ele é um humano, eu acho que talvez ele seja de outra raça, não sei, porque a descrição da pele dele é uma pele verde. Então, assim, não sei se os humanos dessa época aqui que eles vivem, dessa sociedade deles, realmente podem ter peles de cores diferentes, ou se ele é mesmo alguma outra criatura que tem a fisionomia parecida com o humano, mas algumas características diferentes, tipo, sei lá, a Gamora de Guardiões da Galáxia, sabe? Que ela parece uma humana, mas tem ali a pelezinha verde. Então, assim, não sei. Não faço a mínima ideia do que é o Trick, mas ele consegue se comunicar, ele tem 2 braços, 2 pernas, tem cabelo, entendeu? Tem olhos, boca, nariz, então é quase um humano. E pelo que eu pude entender, ele tem grandes possibilidades de ser o interesse amoroso dela aqui nesse livro, porque literalmente o final do capítulo 5 é ele falando que tinha se apaixonado por ela depois de um discursinho lá que ela fez. Então, assim, eu não sei se é um livro que vai ter muito romance, se vai focar nisso, se vai ter o desenvolvimento de algum casal, ou se o autor tá colocando isso só como um elemento, mas não vai dar muito foco, sabe? Não sei, não faço a mínima ideia, não sei o que esperar, mas eu tô curiosa aí pra saber como é que vai ser o desenvolvimento. O Trick, né, eles se encontraram em uma hospedaria que a Mia tava pra conseguir informações, se eu não me engano, ele também tava lá pra conseguir informações, então os dois acabaram se conhecendo e descobriram que eles estavam atrás da mesma coisa, que é encontrar essa escola pra assassinos, e eles estão indo juntos até lá, então talvez eles sejam colegas de treinamento futuramente, talvez eles consigam encontrar, né, essa escola juntos. E foi isso, basicamente, o que aconteceu até agora aqui nessa história. Como eu disse pra vocês, a escrita, eu tava estranhando um pouquinho, assim, meu primeiro contato com o Jay Kristoff. Ele tá sendo muito mais leve
leve, digamos, do que eu esperava e ao mesmo tempo usando palavras que eu também não esperava. Eu não sei se é uma questão de tradução ou alguma coisa do tipo, mas ele usa bastante palavrão, ele usa bastante palavras chulas, assim. Então, não sei se é uma característica mesmo do autor ou se foi a tradução que pesou um pouquinho mais. Não tenho como saber, porque, enfim, eu não leio em inglês. Mas é uma escrita mais leve no sentido de que ele coloca algumas coisas como se fosse conversando com você, como se ele fosse um narrador que conversa com quem tá lendo. E, além disso, ele também coloca várias piadinhas, várias coisinhas, assim, ao longo da narrativa, que eu não tava esperando, né? Principalmente pelo começo do livro, que foi bem pesado. Já começou, assim, com a garotinha vendo a morte dos pais e assassinando outras pessoas também. Então, eu achei que o livro teria esse tom mais sombrio, só que tá sendo bem intercalado com essas partes mais leves e descontraídas. Também é um livro que a leitura é mais lenta, porque ele tem muita nota de rodapé, né? Eu já sabia disso, já tinha ouvido várias pessoas comentarem sobre essas notas de rodapé. Aqui, no caso, no e-book, eles colocam, né, a numeraçãozinha da nota de rodapé e você tem a opção de clicar na numeração e ir lendo mesmo à medida que essas notas vão aparecendo, mas também tem a opção de ler todas elas, né, no final do capítulo, que elas também ficam todas acumuladas lá. Então, eu prefiro ir lendo ao longo da leitura, então eu já clico no númerozinho e vejo logo a nota, leio logo ela inteira, porque faz mais sentido. Se eu ler o capítulo inteiro e deixar pra ler as notas só no final, vai perder o propósito, eu acho. Então, quando chega ali no final do capítulo, eu só pulo as notas que eu já li, que são todas, e aí isso dá uma agilizada, mas realmente tem muitas notas. Em 5 capítulos eu já passei por mais de 30 notas, e tem algumas que são bem longas, porque o autor usa essas notas para acrescentar algumas informações históricas, algumas contextualizações ali do mundo deles. Então ele fala sobre o rei não sei das quantas, que fazia não sei o quê. Não sei se são realmente informações necessárias, se elas vão ter um propósito dentro da história, ou se elas estão ali mesmo para enriquecer esse mundo novo, né, que ele tá construindo. Mas eu confesso que, apesar de estar lendo as notas, eu não tô conseguindo absorver muito das informações que elas estão me passando. Eu leio e pouco depois eu já esqueci. Então, apesar de o autor estar jogando muitas informações sobre esse mundo, eu não tô conseguindo compreender tudo, não tô conseguindo assimilar, não tô entendendo perfeitamente essa construção de sociedade que ele tem. Ele usa muitas palavras novas, tipo Vera Treva, viragem. Eu não faço a mínima ideia do que essas palavras significam, mesmo ele já tendo explicado. Então é um mundo que ele tem 3 sóis, aparentemente, e dentro de um dia se passam não sei quantos anos, ou dentro de um ano se passam não sei... Gente, é sério, tá meio confuso, entendeu? Aqui na minha cabeça não tá fazendo muito sentido. Mas eu acredito que seja apenas porque é o início do primeiro livro da série, e que ao longo desse livro, e se não nesse livro, pelo menos no segundo, ou quem sabe até no terceiro da trilogia, eu vou finalmente compreender tudo e entender o que tá rolando. E se também eu não entender, uma releitura vai vir aí, entendeu? E aí vai dar tudo certo. Porque tem umas fantasias que são realmente mais elaboradas, mais difíceis, que a gente não entende na primeira leitura, que a gente precisa fazer uma releitura pra pegar ali as coisas que a gente não conseguiu na primeira vez. Mas, com certeza, caso eu goste bastante dessa série, como eu tenho expectativas de gostar, eu planejo aí fazer uma releitura futuramente, alguns anos aí pra frente. E é isso, basicamente. Vou parar essa primeira atualização por aqui, porque não tem muito o que comentar. Eu realmente li pouco do livro até agora. Eu preciso avançar nessa leitura, caso eu queira cumprir ali o cronograma da minha leitura coletiva. E eu espero muito que esse livro se desenvolva e que eu consiga emergir um pouquinho mais na história pra me sentir mais presa e ler bastante páginas por dia. Hoje já é dia 28 de julho, já faz uns 2 dias, eu acho, que eu não atualizei esse vlog, mas ontem eu não li nada de Nevernight, porque eu tô em processo de mudança e eu cheguei em casa muito tarde, muito cansada, tava realmente muito exausta e não consegui ler. Mas hoje, apesar de também ter chegado em casa tarde e cansada, eu peguei um pouquinho do livro pra ler, pra ver se eu ficava empolgada, lutava contra o sono e o cansaço e conseguia avançar um pouco. Afinal, a
discussão tá se aproximando e eu preciso finalizar esse livro. Atualmente eu tô em 32% dele. Terminei agora o capítulo 11 e com certeza o livro tá muito mais empolgante agora que a Mia chegou na escola para assassinos, né? Que é uma escola que eles cultuam a Senhora do Bendito Assassinato. É uma coisa assim. É muito interessante essa mitologia diferenciada que eles têm, essa cultura assim. Super inovadora, eu acho, porque eu nunca vi nada nesse estilo. E nesses últimos capítulos que eu li, né, eu lembrei que o nome da cidade é God's Grave, que é o mesmo nome do segundo livro da série. Então, eu não tava, né, lembrando antes o nome da cidade, e agora eu já sei, já decorei, tá tudo certo. Mas vamos lá, o que que rolou nesses últimos capítulos? A Mia e o Trick, que é o parceiro de viagem dela, né, que eles se conheceram aí ao longo dessa jornada, eles conseguiram encontrar uma mulher no lugar lá onde eles estavam vigiando para tentar encontrar a igreja, porque apesar de terem sido treinados por mestres que instruíram eles ao longo de alguns anos para que eles se preparassem para entrar nessa igreja, para que eles tivessem um básico, assim, um mínimo de conhecimento já, para não entrarem totalmente sem saber o que fazer. E também porque para entrar na igreja eles precisam fazer uma oferenda. Então eles precisam ofertar órgãos humanos, olhos, dentes, coisas assim que provem que eles mataram gente já. Então, enfim, eles têm que ter alguma prática com isso. E apesar da Mia e do Trick, né, terem sido instruídos por mestres, eles não podem dar a localização da igreja para eles, então eles precisam encontrar sozinhos. E durante essa jornada eles encontraram uma mulher que ela fazia parte dessa igreja. Eles estavam seguindo ela, né, para tentar entrar no lugar junto com ela, só que ela era mais esperta do que eles e emboscou os dois. Mas depois ali de um rápido confronto, eles tiveram que se unir para sobreviver, porque Krakens do deserto estavam perseguindo eles, que são tipo uns monstros bizarros e grandes do mundo deles. Então eles conseguiram fugir, mas essa mulher, que o nome dela é Naeve, não sei pronunciar, não sei se é Nive que fala, mas enfim, ela foi muito ferida e eles precisavam achar a igreja para que ela sobrevivesse, né? Ela precisava de atendimento. Então eles conseguiram chegar ao local que ela indicou para eles, mas quando eles chegaram lá, os dois, né, o Trick e a Mia, eles foram postos em uma espécie de feitiço que atiçava neles tanto a luxúria quanto a vontade de matar. Então foi uma cena assim meio bizarra, porque eles estavam tipo querendo se pegar e ao mesmo tempo querendo matar um ao outro, e aí eles tinham que resistir a esse sentimento. A Mia conseguiu e eles acabaram sendo aceitos na igreja, porque era tipo como se fosse um teste inicial assim para você poder adentrar as localidades ali. Então colocaram vendas neles e levaram eles pra dentro da... Tipo, é tipo como se fosse uma caverna ali, eu não sei muito bem. E já começaram ali as apresentações e etc. Contando com a Mia e o Trick, são 28 alunos que vão participar dessa espécie de treinamento. E logo no primeiro dia já aconteceu uma morte, que provavelmente foi feita pelo Trick. Ele se estranhou com outra pessoa, outro cara, que é da mesma raça, da mesma cultura, etnia, eu não sei muito bem dele, que é os Dimetrianos. Deweymetrianos. Não sei como é que fala, não faço a mínima ideia, é um nome muito complicado. Mas esse outro cara, ele insultou o Trick e eles se estranharam, e aí até tentaram lutar ali na hora mesmo, mas um dos mestres lá, dos instrutores, separou os dois e depois esse cara apareceu morto. Então óbvio que o principal suspeito é o Trick, porque eles tiveram aí esse estranhamento. Mas isso logo foi esquecido, entendeu? Porque teve outra treta. Então assim, tá rolando muitas tretas. E logo no primeiro dia de aula, quando eles estavam tendo a primeira instrução com o Solis, eu acho que é Solis o nome dele, que é mesmo tipo um professor dessa igreja. Então ele vai ensinar eles a lutar com espadas e atingir o potencial máximo. E ele tava, tipo, treinando, entre aspas, na verdade tava, tipo, fazendo um teste com os alunos, numa espécie de duelozinho, assim, dele com os alunos, e ele tava vencendo todo mundo, obviamente, e deixando, assim, uma feridinha em cada um deles. E a Mia, muito esperta, né, foi tentar passar a perna nele, usando a sombra, né, o poder de sombra que ela tem pra manter os pés dele fixos no chão, preso, e atacar ele. Só que apesar de essa ideia dela ter dado certo, porque ela conseguiu fazer um talhozinho na cara dele, ele não gostou muito de ser humilhado em sala de aula, então a vingança dele foi cortar o braço dela fora. Então assim, começou muito sangrento já. E eu acho, se eu não me engano, tem um subtítulo de um dos livros, eu acho que é de God's Grave,
que é tipo God's Grave, o espetáculo sangrento, uma coisa assim. Mas enfim, tem um dos subtítulos que eu acho que é sangrento o nome. Então assim, se esse primeiro livro já tá sendo desse jeito, imagina o próximo, entendeu? Eu já tô com medo. Porque a mulher simplesmente perdeu o braço. Óbvio que depois eles botaram o braço dela de volta. Eles têm tipo uns feiticeiros aqui nessa igreja que eles conseguem restaurar os membros. Então conseguiram colocar o braço dela de volta. Mas assim, a dor de perder o braço, ela sentiu. Então, basicamente foi isso que aconteceu desde a última atualização. Mas o livro já tá pegando um ritmo muito melhor. Já tá muito mais fluido, muito mais interessante. Eu tô empolgada pra ler os capítulos. Inclusive, eu vou continuar a leitura agora. Eu não sei quanto que eu vou aguentar, quanto que eu vou conseguir avançar antes de desistir e dormir. Mas eu espero ler pelo menos mais uns 2 capítulos hoje, porque eu realmente vou me atrasar muito nas metas se eu não conseguir desenvolver a leitura desse livro e avançar nele o mais rápido possível. Quando eu ler mais alguma coisa, então, e avançar mais na leitura e acontecerem mais coisas interessantes, eu venho aqui contar pra vocês o que tá rolando e as minhas impressões gerais, assim, sobre a leitura. Hoje é dia 5 de agosto e eu ainda estou gravando esse vlog porque esses últimos dias eu estive em mudança, então eu acabei não lendo muito. Eu ainda tô em 57% do livro, mais ou menos. Terminei recentemente o capítulo 21, então eu não avancei muito. Eu avancei muito, tipo, desde a última atualização, mas faz muito tempo desde a última atualização, então no fim eu não li muito. E assim, tá complicado porque eu deveria ter finalizado esse livro até o dia 31 de julho pra poder ter a discussão com o pessoal no grupo no dia 1º, mas eu não consegui terminar de ler a tempo, né, por causa da minha mudança. Então eu falei com eles lá no grupo e pedi pra gente adiar. Eu não marquei ainda uma data pra nova discussão, vou ver aqui quando que eu vou conseguir terminar, né, de ler esse livro, porque na verdade eu ainda tô trazendo as coisas aqui pro apartamento novo aos poucos. Então eu já tô aqui, hoje é meu primeiro dia, inclusive, aqui. Primeira vez que eu vou dormir definitivamente nesse apartamento, mas ainda tem algumas coisas no outro apartamento, tem várias coisas que eu ainda preciso comprar pra cá, que estão faltando, coisas básicas, tipo pano de prato, depósito, enfim, várias coisas, mas não cabe a este vlog, porque é um vlog de leitura de Nevernight, e eu não lembro tão bem, assim, em detalhes, tudo que aconteceu, né, desde a última vez que eu falei com vocês, porque já fazem vários dias, mas resumindo, não aconteceu tanta coisa assim. Eu acho que o livro tá numa fase mais preparatória pra algo maior, e eu tô gostando, na verdade, porque eu falei pra vocês que eu estava com expectativas, né, sobre o treinamento da Mia, essa escola que ela tava procurando e que ela queria entrar pra se tornar uma assassina extremamente mortal. Então, ela conseguiu entrar nessa escola, já contei sobre isso pra vocês, e agora a gente tá numa fase em que eles estão mais apresentando, assim, os mestres, né, os instrutores pra gente. Então, já teve aquela cena que eu acho que eu comentei com vocês, que a Mia desafiou um dos instrutores dela durante uma aula. Ela tentou meio que passar a perna nele, sabe, dar uma despertinha, e ele cortou o braço dela fora por causa disso. Eu até comentei que o livro tava parecendo ser bem sangrento por causa disso. E desde então, outras coisas já aconteceram também. A Mia passou por uma espécie de transformação de beleza por causa de uma das instrutoras, e ela lida com essa parte, assim, mais da sedução, digamos, porque, segundo ela, as pessoas podem tanto conseguir as coisas através da violência, né, que é a parte meio que dos outros instrutores, como aprender a lutar com espadas e etc, como também pode conseguir enganando alguém, então seduzindo alguém pra conseguir alguma informação. Então ela faz meio que essa transformação em todos os alunos, e ela leva eles até a moça que consertou o braço da Mia depois que ele foi arrancado fora, porque tem uma feiticeira entre eles, né, entre o pessoal ali que mora naquela escola, e ela levou os alunos até essa mulher pra que ela meio que consertasse imperfeições no rosto deles e deixasse eles mais bonitos. E também teve outra aula que era com uma professora chamada Mataranhas, que é uma aula de venenos. Então ela basicamente envenenou a turma inteira no primeiro dia de aula, e eles tinham que saber qual era o veneno e fazer o antídoto antes que morressem. Então só a Mia
Mia e a Carola, não sei como é direito o nome dela, mas uma das garotas da sala dela também, que aos poucos tá se tornando amiga da Mia, souberam qual veneno era e conseguiram fazer o antídoto e salvaram a turma inteira, porque senão todo mundo teria morrido. Também teve aula com outro professor, que esse ensina como roubar as coisas, sabe? Como furtar as coisas sem ninguém perceber. Então, enfim, eles estão tendo várias aulas de qualidades e habilidades que seriam necessárias para um assassino altamente treinado. E todos esses professores falaram para eles que eles estão participando de uma espécie de competição. Então, cada professor vai passar uma prova para eles e o aluno que conseguir cumprir essa prova da melhor forma possível vai se tornar definitivamente um assassino, vai passar, sabe, no teste final, digamos assim, porque é uma quantidade limitada. Nem todos eles vão se tornar assassinos, apenas os mais qualificados, os que não morrerem também, obviamente, e quem não for qualificado o suficiente vai se tornar uma mão. Se eu não me engano é isso, é uma mão, que é tipo como se fosse o pessoal que fica ali auxiliando os verdadeiros profissionais. Então, assim, sobre essa parte das aulas, é isso que tá acontecendo, mas eles também tiveram que passar por um teste de lealdade. Isso aconteceu agora, num dos últimos capítulos que eu li. Todos eles foram enviados para aquela professora lá da sedução que eu falei pra vocês, que eu não lembro mais o nome dela, mas eles foram enviados pra cidade grande, né, pra Godsgrave, porque eles estão nesse esconderijo secreto da escola da senhora do bendito assassinato, é uma coisa assim. Enfim, tem uma cultura muito diferente, eu não decorei todos os nomes ainda, nem todos os termos, mas eles estão nesse lugar escondido e os alunos foram enviados pra Godsgrave pra fazer meio que uma missão, pra começarem, na verdade, a colher informações pra cumprir a tarefa que essa professora das aulas lá da sedução passou, que a missão dos alunos da turma dela, né, é conseguir segredos na cidade. Então, ela falou que quem conseguir o melhor segredo pra ela até o final do prazo vai se tornar o vencedor e vai ganhar a vaga, né, que tem na turma dela, pra pessoa virar diretamente um assassino, uma coisa assim. Então, ela enviou o pessoal pra cidade, só que era uma emboscada. E todos eles foram pegos e pessoas dentro da escola, tipo, subordinados do pessoal que comanda a escola, se fingiram de pessoas do reino lá, que eles são inimigos, que é a igreja, se eu não me engano. E eles meio que torturaram eles pra tentar pegar informações, meio que pra testar a lealdade deles e ver se eles soltariam alguma coisa, se eles entregariam, dedurariam alguém. E a Mia também passou por isso. Ela apanhou bastante e tal, mas não causaram nenhum dano permanente nela. Não foi algo assim, tipo, tão pesado quanto aquele louco lá que cortou o braço dela. Mas, enfim, ela passou no teste. Os amigos mais próximos dela também passaram. Algumas pessoas não passaram e, enfim, foram mortas, né, por esse pessoal, porque eles sabem a localização do esconderijo. Então, o pessoal lá que comanda o lugar precisa ter certeza que eles vão ser leais e que mesmo se um dia eles forem capturados, eles não vão entregar a localização pra ninguém. Então, ela passou no teste e depois disso teve meio que outro teste, que não foi exatamente um teste, foi mais um ensinamento, digamos assim, uma lição de moral. E a professora lá da sedução, de novo, ela mandou eles pra uma festa, falou que eles, podiam se divertir, não sei o quê. E aí, todo mundo foi se divertir, ok, de boas, todo mundo se arrumou, foi pra festa. E eles estavam no meio da galera normal, né, meio que infiltrados, digamos assim, entre o pessoal de Godsgrave. E aí, no meio da festa, eles sofreram um ataque surpresa que eles não estavam esperando. E eles tiveram que escapar, né, tipo, eles estavam encurralados, sem armas e tal, e eles tiveram que se virar pra poder escapar dali. E quando a Mia e o Trick, que eles estavam juntos dançando na festa no momento que eles foram encurralados, que eles foram atacados, e eles dois fugiram juntos, quando eles chegaram no ponto de encontro que a professora tava lá esperando eles, ela falou pra eles que a lição de moral daquele dia era que eles podiam se divertir, mas que eles nunca podiam baixar a guarda e ficarem, tipo, vulneráveis em meio aos inimigos, sabe? Fora isso, também aconteceu, né, naquele momento em que a Mia tava passando por aquele teste de lealdade que eu falei pra vocês, quem encontrou com ela no local e contou pra ela que era só um teste e que ela não precisava fugir, porque ela tava tentando fugir, que ela achava que tinha sido presa pelo pessoal lá do reino, foi o... como é o nome dele? Camillus. Foi o Cassius, que eu não lembro se eu já tinha falado com vocês sobre ele antes, mas ele é o único outro sombrio que a Mia já conheceu na vida, porque aparentemente são pessoas, assim, muito raras. Então, ele tem os mesmos tipos de poderes que ela, ele consegue controlar as sombras, e ele
é meio que o chefão da escola lá, da igreja, da senhora do bendito assassinato, eu nunca sei o nome, mas ele é muito, muito poderoso, ele é a pessoa que mais matou gente ali em toda a história, e ela pergunta algumas coisas pra ele, né, sobre os sombrios, o que eles são, como que funcionam os poderes deles e tal, e ele basicamente não responde, resumindo pra vocês. Eu cheguei até a cogitar que ele poderia ser, sei lá, um par romântico pra Mia, ou quem sabe uma espécie de mestre pra ela, ainda que ela já tenha o próprio mestre dela que ensinou tudo que ela sabe antes dela ir pra essa escola, ou então até mesmo que ele poderia ser uma espécie de vilão da história, sabe? Um vilão mais poderoso pra ser enfrentado, quem sabe aí no terceiro livro da trilogia, porque ela tem esse objetivo de vingança, né, de matar o pessoal que assassinou o pai dela e prendeu a mãe dela, mas eu não acho que eles têm muito potencial pra ser o grande vilão da história. Esse pessoal aí, eu acho que ela vai conseguir se vingar deles, quem sabe nesse primeiro livro ou no segundo, não sei, e que vai surgir um vilão maior, sabe? Alguém por trás daquilo tudo que vai aparecer e que vai tornar tudo mais difícil. Eu tenho essa teoria, mas pode ser que, enfim, não aconteça isso, eu não sei. Só vou descobrir quando ler todos os livros. Mas eu dispensei já a teoria de que ele poderia ser um par romântico pra ela, porque o relacionamento da Mia com o Trick tá meio que se desenvolvendo. Os dois têm claramente um interesse um pelo outro, ainda que eles tenham outras coisas pra ocupar a cabeça, porque eles têm os próprios objetivos e estão ali dentro, né, daquele lugar treinando pra se tornarem assassinos profissionais por um motivo. Então, eles meio que não têm tempo pra perder com esse tipo de coisa, mas a gente percebe claramente que existe um interesse mútuo ali entre os dois, e eu não sei se vai rolar alguma coisa ou não vai. Até o momento não aconteceu nada demais, assim, nada muito sério. Tem só, tipo, a parte que eles estavam dançando juntos na festa, tem os dois treinando juntos também pra, enfim, melhorar as habilidades. Tem o Trick ficando bravo quando a Mia sofreu a transformação no rosto, porque aparentemente ele não queria que ela mudasse, né, a aparência real dela. Tem o Trick também contando do passado, da família dele pra Mia. Tem também um momento que eu acho até muito relevante de contar pra vocês o que aconteceu, que basicamente, durante a aula daquele professor que ensina como roubar as coisas, como ser um ladrão, basicamente, a Mia descobriu que ela tem uma espécie de aversão a coisas, não sei se são coisas religiosas, eu acho que são coisas de algum deus que seria o contrário da Senhora do Bendito Assassinato. É o oposto, meio que inimigo. A deusa lá, eu não sei se é exatamente uma deusa, mas a mulher, teoricamente, que abençoou a Mia com os poderes de sombra dela. Então é como se fosse, sei lá, o deus da luz contra a Senhora das Sombras, digamos assim. E ela tem essa aversão a coisas meio que batizadas por esse deus. Gente, eu não sei explicar pra vocês, que eu nem eu entendi direito. Mas tem alguns itens, como se fossem coisas sagradas, que fazem mal pra ela. Então é como se fosse um sol emanando uma luz na cara dela e que faz ela recuar e se esconder, tipo um vampiro fugindo da luz do sol. É quase isso. E tem uma menina na sala dela, que é a Jessamine, se eu não me engano, eu acho que é esse o nome dela. Eu sei que tem uma Jessamine em As Peças Infernais da Cassandra Clare, e não é um nome comum, então eu acho que eu posso estar confundindo, mas eu acho que o nome dela é Jessamine, e é uma menina que desde o início já mostrou ali que não gosta muito da Mia, porque o pai dessa menina trabalhava pro pai da Mia, e quando o pai dela foi acusado de traição e morto, o pessoal lá que matou ele também matou os aliados dele, então o pai dela também foi morto. E ela tem raiva da Mia por causa disso, porque ela fala que o pai dela era assim um traidor e que o pai da menina, da Jessamine, morreu por causa do pai da Mia. Então ela tem claras intenções de se vingar, como o pai da Mia tá morto, né? Ela tem claras intenções de se vingar da Mia. E essa menina, ela rouba esse manto lá abençoado, esse manto sagrado que o professor tinha mostrado na aula e tinha causado uma reação negativa na Mia. E ela rouba esse manto e usa contra a Mia. E nesse momento, o que acontece é que o gatinho que ficava junto com a Mia, o senhor simpático, ele fica com muito medo, ele fica apavorado porque ele é um ser de sombras, então esse manto também faz mal pra ele e ele sai correndo e ele foge. E é a primeira vez desde que os dois, né, ficaram juntos há 6 anos atrás que ele apareceu pra ela no dia em que a mãe dela foi presa, no dia que o pai dela morreu, que foi o primeiro momento que ela teve contato com esse
poder das sombras dela, ele pega e foge. E é a primeira vez que ela fica sozinha, e quando ele foge, ele não tá bebendo o medo dela, que ele faz isso. Ele consegue beber o medo dela e a Mia não sente medo. Então, quando ele vai embora, ela começa a sentir muito medo e o Trick ajuda ela a procurar pelo gatinho e tal. Eles também tentam ir na biblioteca lá da escola pra procurar livros que falem, né, sobre os sombrios, pra descobrir mais sobre esse poder da Mia e ver o que ela pode fazer, quais são as fraquezas dela, enfim, ter mais conhecimento sobre ela mesma. E, enfim, como eu tava falando antes sobre os momentos, né, da Mia e do Trick, são basicamente esses, não tem muito, mas entre tudo o que rolou até agora, eu acho que ele é o candidato mais possível pra ser um par romântico pra ela. Não sei se vai se concretizar mesmo ou não, porque eu também acho que existe a possibilidade do Trick acabar morrendo em algum momento. É uma coisa triste porque eu gosto dele, eu acho ele um personagem assim bem legal, mas eu acho que existe sim essa possibilidade de ele acabar morrendo ao longo dos livros. Não sei nem se ele vai acabar se tornando mesmo um assassino de verdade. E é isso. Estou em 57% do livro, vou agora ler o capítulo 22. É um livro que tem 32 capítulos, eu acho. Eu acho que é isso. Então, falta aí um longo caminho pela frente pra eu finalizar ainda. Vou tentar ler bastante hoje. Ainda tá meio cedo, assim, e eu acho que eu vou aguentar um tempinho até o sono bater. Mas não acho que eu venho atualizar vocês ainda hoje com esse vlog, tá? Não sei quando eu venho, mas vou tentar fazer mais atualizações, porque, enfim, ainda falta metade do livro praticamente pra eu ler. Ainda estamos no dia 5 de agosto e, enfim, já tá perto de meia-noite. Eu comecei a ficar com sono, então vou dormir porque eu tô acordando cedo, minhas aulas já voltaram. Mas eu já li até 69% do livro. 70% era minha meta, mas o capítulo não bateu. E eu li até o capítulo 25. E se eu ler o capítulo 26, vai demorar, tipo, meia hora, eu acho. Então, vou deixar pra amanhã. E aconteceu bastante coisa. Começaram as cenas mais 18 do livro. Tipo, é muito engraçado porque assim que eu atualizei vocês, eu falei que eu tava suspeitando, né, que o Trick seria o par romântico da Mia. E no capítulo que eu li logo depois, eles, enfim, já ficaram juntos. Então eu acredito que ele vai ser mesmo o par romântico dela, se ele não morrer, porque eu acho que isso não anula a possibilidade dele morrer. Inclusive, a Carlota, acho que é Carlota o nome dela, que era uma das amigas da Mia lá, ela acabou de morrer no capítulo que eu acabei de ler. Na verdade, o capítulo terminou com a Ashley, que é a outra amiga da Mia, falando que a Carlota morreu. Eu não sei ainda como, mas ela teve uma treta aí com a Jessamine, talvez seja isso. E, enfim, tô curiosa pra saber, mas provavelmente só vou descobrir amanhã. E eu queria falar com vocês sobre uma outra suspeita que eu tô, que é do gato da Mia, o Senhor Simpático. Porque, assim, a própria Mia não sabe o que ele é e ela questiona pra ele isso, só que ele fala que também não sabe, enfim, dá aquela enrolada, não responde pra ela. E teve uma cena agora que eu achei, assim, muito suspeita, que a Mia e o Trick estão dormindo juntos e ela costuma ter pesadelos durante a noite e como ele bebe o medo dela, ele acaba sugando, né, se alimentando dos pesadelos que ela tem também. E nessa noite que ela tava com o Trick, ela não teve pesadelo nenhum e meio que tem uma narração dizendo que o gato não gostou disso. Na verdade, o não gato, que chamou ele de não gato. Então eu fiquei assim meio desconfiada, porque eu achava que a relação deles era uma relação mais de pet e dona, ou quem sabe até de amigos. Só que agora, depois dessa, porque não parecia que ele tava querendo o bem da Mia, sabe? Que ela tá dormindo bem, não tá sentindo medo, não tá tendo pesadelo. Parecia que ele ficou tipo puto, porque ela não tava tendo pesadelo e ele não ia ter nada ali pra se alimentar, entendeu? Então assim, fiquei desconfiada desse gato. Estou achando que esse gato talvez possa vir a ser um vilão, quem sabe, ou algum problema, sabe, daqui pra frente. Tô assim, bem, né, com o pé atrás, porque eu gostava do Senhor Simpático, então eu tô com medo de que, na verdade, eu estivesse sendo enganada esse tempo todo e que eu não deveria gostar dele. Hoje é dia 8 de agosto, eu estou aqui pra finalizar o vlog de leitura de Nevernight. Eu talvez devesse esperar pra vir aqui no momento com mais calma, mais tempo pra poder finalizar esse vlog, mas a história ainda tá fresca na minha cabeça aqui, entendeu? E eu também acabei de gravar vídeo, então estou maquiada e eu queria aproveitar essa oportunidade pra finalizar logo esse vlog, porque eu não sei quando é que vai surgir outra. Se eu não me engano, na última vez que eu atualizei esse vlog, que já faz um tempinho, na verdade, a gente tava, né, naquela parte em que a Carlota é encontrada morta. Então a gente teve esse mistério inserido na história sobre quem seriam os assassinos da Carlota. E acho que a história te induz muito a pensar que fosse, né, a Jessamine e o
o de Amo, que são dois personagens que não gostam da Mia e que também não gostavam da Carlota, que era uma amiga dela. Então eu acho que por a história te empurrar tanto nisso, desde o início eu já pensava que não seriam eles dois. Eu cheguei a cogitar alguns possíveis assassinos, como o Shio, que pra mim era um personagem muito suspeito desde o início. Também cogitei de ser o senhor simpático, que de alguma forma teria conseguido possuir o corpo da Mia e atacar a Carlota. Sim, eu cheguei a pensar nisso, inclusive eu até anotei no meu Kindle essa teoria, porque eu acho que seria uma coisa assim muito mirabolante, mas no fim eu estava errada e o tiro foi pra um lado que eu não esperava, gente, não esperava, entendeu? Quem já leu esse livro aqui, imagino que vocês que estão assistindo esse vídeo já leram, sabe que quem matou a Carlota foi a Ashe e o Ozri, ou seja, a melhor amiga da Mia ali dentro e uma personagem que eu tava gostando bastante, eu tava adorando acompanhar ela, eu achava ela muito divertida, muito louca, muito inconsequente, mas aquele tipo de personagem amiga da protagonista que tem um papel muito importante na história. E ela acabou tendo sim um papel muito importante na história, mas não exatamente o que eu imaginava. Mas recapitulando, pra essa atualização não ficar muito confusa, depois que a Carlota é encontrada morta, as suspeitas acabam recaindo sobre a Mia. E isso por quê? Porque manchas de sangue da Carlota foram encontradas nas roupas de cama da Mia. E além de tudo isso, a Carlota era a principal rival da Mia na sala de venenos, né, da Shahid Mataranhas, porque as duas eram muito boas nessa matéria e elas duas estavam tentando e estavam chegando perto de desvendar a fórmula para concluir a tarefa que a professora tinha passado para eles e acabar ganhando o favorecimento dela. Então a pessoa que conseguisse desvendar o antídoto para esse veneno que a Mataranhas tinha passado conseguiria uma passagem direta para se tornar um lâmina e se formar na escola para assassinos. Então estavam as duas ali no pódio, tanto a Mia quanto a Carlota, e caso a Carlota morresse, a principal beneficiada por isso seria a Mia, porque ela teria ainda mais chances de ganhar esse torneio. Então acabaram que surgiram muitas provas, sabe, que incriminavam a Mia e ela não entendeu como que isso tinha acontecido, mas acabou que ela teria que ser julgada pelo crime porque ela não tinha como provar que não era ela, e a sentença dela era levar 100 chibatadas numa espécie de castigo que eles já tinham empregado antes, porque existe uma regra na escola que foi implantada desde que o Trezáguas, que é um personagem que acabou criando uma confusão ali com o Trick logo no primeiro dia de aula e que ele surgiu morto no segundo dia de aula. Então, depois que ele acabou sendo assassinado, eles instauraram uma regra de que os alunos não poderiam sair dos seus dormitórios depois das 9 badaladas. Então, o Shio acabou sendo pego descumprindo essa regra um tempo antes e a punição dele era uma espécie de sangramento, que eles chamam, que basicamente eles ficavam abrindo cortes, né, no corpo dele com chibatadas, e os feiticeiros ali da escola, né, que são a Marielle e o Adonai, ambos são irmãos. Ele tem o poder de sangue, então ele consegue voltar o sangue pro corpo das pessoas, e a Marielle tem o poder da carne, então ela consegue modificar a carne das pessoas. Inclusive foi ela que modificou o rosto de todos os alunos a pedido da Ela, que é a professora, né, de sedução lá, que eu não sei o nome, professora das máscaras, eu acho o nome. Enfim, eles ficavam os dois trabalhando juntos para que a pessoa não morresse ao longo das chibatadas, mas ela continuava sentindo a dor e levando ali várias chibatadas sem morrer. O Shio levou 25, se eu não me engano, e a punição da Mia era levar 100 chibatadas, e além de tudo, ela seria expulsa do desafio da sala da Mataranhas, então ela não poderia responder esse desafio e ela teria que arranjar uma outra forma, ou seja, em alguma das outras salas, de se tornar uma lâmina, coisa que ela não tinha muita chance porque ela era melhor na sala da Mataranhas. Então, quando ela ouviu essa sentença, ela ficou devastada, principalmente pelo desafio da Mataranhas, óbvio que pela chibatada também, porque provavelmente ia ser um inferno, mas mais pelo desafio da Mataranhas, porque ela sentiu que ficaria sem chances de conseguir se tornar uma lâmina e de cumprir o maior objetivo dela. Só que aí o Trick, ele resolve ser bonzinho porque ele é um amorzinho, gente. Eu adoro o Trick. Ele é um fofo, assim. É um personagem que no início eu não tava esperando gostar muito, mas que eu acabei ficando completamente apaixonada.
badalada. E na noite do assassinato da Carlota, ele tinha descumprido a regra das 9 badaladas e tinha ido escondido pro quarto dela. Inclusive, ele tinha dormido junto com ela e ficado lá a noite inteira. Então, ele sabia que ela não tinha saído de lá. E se ele confessasse, né, que tava no quarto dela naquele momento e etc., seria uma prova de que a Mia não era a assassina. Então, ele acaba se confessando na frente de todo mundo e informando que não tinha como a Mia ser assassina e tal. Então, a punição dela foi retirada, só que ele teria que ser punido porque ele descumpriu uma regra que alguém já tinha descumprido antes, que essa pessoa já tinha sido punida por descumprir, e ainda assim o exemplo não serviu pra desinibir as pessoas de descumprirem a regra. Então, na verdade, eu tinha falado pra vocês que a punição da Mia era 100 chibatadas, mas a punição dela era 50 chibatadas. A punição do Trick, que foi 100 chibatadas, ou seja, o dobro. E aí, óbvio que ele não ia aguentar, né? Eu acho que mesmo que os dois feiticeiros lá, os dois irmãos, o Adonai e a Marielle, mantivessem ele vivo através dos poderes dele, ele ia enlouquecer pela tortura de ficar sentindo aquela quantidade de dor repetidas vezes. Então a Mia fala que parte da culpa também era dela, porque ele tinha ido pro quarto dela porque ela pediu e etc. Então ela pede pra mãe Drusila, né, que é a reverenda mãe lá, pra poder receber metade da punição dele. Então os dois levam cada um 50 chibatadas. A Mia, inclusive, pede pro senhor simpático ficar sugando o medo do Trick enquanto isso, porque ele já tinha contado um pouco do passado dele pra ela, e ela sabe que ele já tinha sofrido muito por causa desse negócio de ficar apanhando enquanto tava amarrado e tal. Então ela pede o senhor simpático pra fazer isso, e ela mesma enfrenta os próprios medos enquanto tá ali apanhando até desmaiar. E nesse meio aí a gente tem um flashback dela que mostra o que aconteceu com a mãe e com o irmãozinho dela, porque até o momento a gente só sabia que eles tinham sido presos, não sabíamos o que tinha acontecido com ele nesses últimos 6 anos. E o flashback, no caso, é de 2 anos antes, quando ela tinha 14 anos de idade, e ela invadiu a prisão da Pedra Filosofal, que era onde eles estavam presos, a mãe e o irmãozinho dela, pra poder resgatar eles depois de 4 anos presos. Só que quando ela chegou já era tarde demais. A mãe dela já tava assim meio insana, não tava bem, não tava falando coisa com coisa. A mãe dela também começou a chamar ela de demônio, tava muito assustada com ela por causa dos poderes de sombra da Mia, que não era algo que nasceu com ela, né? Ela adquiriu depois dessa situação traumática de ver o pai morrer e ver a mãe sendo levada e quase ser morta. Então ela tenta resgatar a mãe dela, mas a mãe dela tem muito medo dela, então ela foge e no fim a mãe dela acaba morrendo. E o irmãozinho dela, segundo que a mãe dela disse, também estava morto há muito tempo, então a Mia não tinha mais ninguém. E depois desse momento, o único objetivo dela se tornou se vingar das pessoas que acabaram com a família dela, porque não tinha mais ninguém ali presente na vida dela, fora o Mestre Mercúrio, que acolheu ela e cuidou dela enquanto ela crescia, desde os 10 anos de idade. Enfim, é uma história, assim, bem triste, principalmente considerando que ela tem, tipo, 16 anos de idade e já passou por isso tudo. Então é aceitável o fato de ela ter esse lado um pouco mais sombrio, um pouco mais sanguinário, de ela conseguir matar pessoas com essa facilidade, tá tão focada na vingança dela. Só que a gente percebe também que a Mia tem vários picos de bondade e que ela também não se sente bem fazendo aquilo, que ela realmente só quer se vingar e não quer atingir mais ninguém. Então ela se importa com o Trick, ainda que ela fique dizendo para si mesma que o relacionamento deles não pode ir pra frente, que aquilo não pode continuar, que ele não significa nada pra ela, que ela não sente nada por ele. Então depois, né, dessa punição super pesada que a Mia e o Trick compartilharam juntos, a Mia fica decidida de que ela vai vingar a Carlota, só que ela não pode fazer nada diretamente contra a Jessamine e o Diamo, porque ficaria óbvio de que foi ela, porque ela acusou eles de terem matado a Carlota o tempo todo. Então todo mundo sabia dessa rixa que eles tinham e tal, e se eles aparecessem mortos, iam saber que obviamente foi a Mia e ela seria punida por isso. Então ali sob os panos, sem a gente saber, ela acaba armando um plano que eu achei bem interessante assim de acompanhar. Então o prazo ali pra cumprir as provas que os professores passaram tá acabando. A primeira prova que tem o prazo encerrado, então, é a prova do Solis, que é o Shahid das espadas, se eu não me engano. E ele ensina eles a manejarem armas e etc. E ele decide fazer um torneio entre eles, que cada um vai passar por 4 lutas. Os 4 alunos que tiverem os melhores resultados nessas lutas vão passar para uma final e eles vão se enfrentar até ter um vencedor. Então, nesse torneio, a gente percebe que a Mia tava caloteando todo mundo o tempo todo, porque desde o momento que ela teve o braço arrancado pelo Solis, logo
logo no primeiro dia de aula. Ela faltou a várias aulas depois disso, e quando ela voltou, ela começou a fingir que o braço dela não tava 100%, começou a fingir ser mais fraca, mais lenta. Enfim, ela basicamente escondeu o jogo. Ainda que o braço dela não estivesse realmente 100%, ela tava empregando menos força do que ela tinha. Então ela perdia todas as lutas propositalmente para que os outros alunos, inclusive os próprios amigos dela, subestimassem as habilidades que ela tinha. E enquanto isso, ali no tempo livre, ela tava treinando primeiro com o Trick, mas depois ela finalizou as aulas com ele e começou a treinar com a Nive, não sei como é que fala. E enfim, ela melhorou bastante e se tornou muito, muito boa, assim, uma das melhores da sala. Então ela surpreendeu todo mundo quando nesse torneio ela começou a vencer e conseguiu chegar à final como a quarta classificada. E as 4 pessoas que passaram para essa final então foram a Mia, a Jessamine, o Trick e o Osric, que é o irmão da Ashe. No meio disso tudo, os amigos da Mia tinham informado para ela que o Diamo tinha entregado a solução do antídoto, né, do veneno que a Mata-Aranhas tinha pedido logo cedo naquela manhã, e que provavelmente ele venceria o torneio ali na Sala das Verdades, que era a maior chance da Mia de se tornar uma lâmina. E ela tinha, na noite anterior, anunciado bem alto, assim, de propósito no refeitório, que tinha achado a solução, tipo, dando indicativos de felicidade. Ela tava com um caderninho anotando ali todas as fórmulas e tal. Então, depois disso, quando já tinha passado as 9 badaladas, ela saiu escondida do quarto dela e foi até o quarto do Trick e deixou o caderninho dela lá no quarto dela. E a gente pensa, nossa, a Mia foi muito burra, porque o Diamo invadiu o quarto dela, roubou o caderno dela, pegou ali a fórmula finalizada do antídoto, né, da Mata-Aranhas, e entregou pra professora antes dela como se fosse dele. Só que tudo era um plano da Mia. Então, ela recebeu um bilhete debaixo da porta, como se fosse ali a letra do Trick, né, falando pra ela ir até o quarto dele, não sei o quê, porque todos os alunos sabiam que eles tinham um lance, e foi um bilhete provavelmente colocado pela Jessamine e pelo Diamo. Só que a Mia resolveu seguir o fluxo e ela realmente saiu do quarto e foi pro quarto do Trick e ficou lá com ele e deixou o caderninho dela, porque na verdade a fórmula que tava anotada nesse caderninho era a fórmula de um antídoto errado. Era um antídoto que atrasaria o efeito do veneno e faria com que ele agisse só depois de algumas horas. Então o Diamo tinha ido responder o enigma da Mata-Aranhas. Ele tinha tido que beber o veneno, né, e beber o próprio antídoto pra provar que era a solução verdadeira e que ele tinha conseguido cumprir o desafio. Só que, na verdade, ele tinha se envenenado. Então, durante o torneio do Solis, né, que é logo depois, já tinham passado algumas horas desse acontecimento, ele acaba começando a passar mal, porque o veneno começa a agir no corpo dele. E isso é bem logo no meio da luta da Mia com a Jazz. Então, a Jazz, ela aparentemente tinha um bom relacionamento com o Diamo. Não sei se eles eram amigos ou eram um casal, não sei. Mas ela vê que ele tá passando mal, a Mia conta pra ela, né, que fez aquilo tudo e tal. Eu achei meio cruel, mas também achei legal, tenho que falar a verdade pra vocês. E ele acaba morrendo, envenenado. E a gente descobre depois que a Jazz e o Diamo não tinham matado a Carlota. A Mia fez aquilo como vingança pela Carlota. Mas eles tinham sido bem desgraçados, assim, em vários momentos. Eles tentaram roubar o antídoto que ela fez. A Jazz já tinha ameaçado a Mia de morte várias vezes. Ela roubou lá a Trindade da sala do Mauser pra poder ficar ameaçando a Mia e usando toda hora por baixo da roupa. Então, assim, eles não eram bonzinhos, sabe? Mas foi um pouco extremo matar o cara. Só que a Mia não sabia que eles não eram culpados e que, na verdade, a culpada era a melhor amiga dela. Então, depois disso, a Mia consegue acertar um golpe na Jessamine, pega ela de surpresa, porque ela tá preocupada com o Diamo, e ela acaba vencendo a luta. Então, ela passa pra final do torneio. E a outra luta que tava entre o Trick e o Osric é vencida pelo Trick. Então, os dois vão pra final. E aí, a Mia, muito esperta, armou outro plano, que é o seguinte: ela sabe que ela tem grandes chances de vencer o torneio da Mata-Aranhas, porque ela tá muito próxima de encontrar a fórmula pro antídoto. Só que ela sabe também que o Trick não tem muitas chances de vencer em qualquer outra sala que não seja a sala do Solis, que é aquela sala que eles estão participando do torneio. Então, como os dois estão na final, ela acaba fazendo um plano pra fazer com que ele lute de verdade, porque ela sabe que os sentimentos dele por ela vão influenciar ali na luta dele. Ele não vai pegar pesado, vai ser café com leite, sabe? E dessa forma, mesmo se ele vencesse ou se ela vencesse, não ficaria convincente. Então ela começa a tentar irritar ele, falando coisas assim pra machucar ele mesmo, coisas que envolviam o passado que ele tinha contado pra ela. Ela chama ele de Coffee, que é um xingamento muito pesado que significa nascido do
impróprio, que foi o xingamento que o Três Águas, que era da mesma raça do Trick, né, Jill e Mary, tinha chamado ele no primeiro dia, que fez os dois ali iniciarem aquela confusão. Então o Trick fica muito puto com ela, fica com ódio e ele ataca pra valer. Então a Mia acaba perdendo a luta realmente e ela fica feliz com isso porque o Trick passou, ele já tá garantido que vai se tornar um Lâmina, só que ele percebe um tempo depois o plano dela, então ele vai bater lá no quarto dela e fala que ela não pode manipular assim as pessoas, que não é certo, que ela tá fazendo as coisas errado, que ele não quer mais papo com ela, não vai mais ficar perto dela e tal, então eles meio que cortam relações ali e é um último momento assim de interação que os dois têm. Infelizmente eu achei isso muito, muito triste, porque eu estava shippando este casal, entendeu? E agora eu estou devastada. E depois disso, então, a gente vai tendo o resultado dos outros torneios. A Mia consegue desvendar o antídoto da mata-aranhas, então ela entrega pra professora, ela passa na prova e ganha o favorecimento dela, né, o broche, que diz que ela vai se tornar uma lâmina. O terceiro torneio era o do Mauser, que era o charride dos bolsos, então ele ensinava a galera a roubar. E o torneio dele era uma competição pra ver quem roubava mais objetos difíceis. E em primeiro lugar no ranking tava a Ash, né, a amiga da Mia, e era incontestável que ela ia ganhar, tava tipo no último dia do torneio e ela tava 90 pontos na frente do segundo lugar, que era o Xiu. Só que para nossa surpresa, Xiu aparece lá na hora, no momento de anunciarem que a Ash tinha ganhado, e ele pega e ele entrega pro Mauser um item que dava mais pontos da lista, que era um colar que a própria mãe Drusilla usava, que valia um total de 100 pontos, e ele tava 90 pontos atrás da Ash, então ele acaba ganhando o torneio no lugar dela e fica com a vaga do charride dos bolsos. Só que a gente ainda ia ter o quarto e último torneio, que era o da Aela, que é a charride das máscaras, só que o dela ela tinha pedido um segredo, então eles tinham que ir até God's Grave todos os dias pra conversar com as pessoas e caçar algum segredo e contar pra ela, e quem contasse o melhor segredo venceria. Só que não tinha como saber quem tava na frente, quem tava atrás, era um negócio assim muito no escuro, e a Ash tá meio desesperada, enfim, mas a Mia incentiva ela a ir pra God's Grave, caçar um segredo e tentar vencer o torneio da Ela, e a Ash realmente faz isso, então ela vai pra God's Grave e ela consegue a última vaga, contando um segredo pra ela, que a gente não sabe qual é, e acaba que as 4 pessoas que passam e se tornam lâminas são o Trick, a Mia, o Xiu e a Ash, e depois disso, então, eles vão passar pela última prova, o último teste para finalmente se tornarem lâminas, que é um teste muito, muito difícil, que eles não sabiam que ia acontecer, então eles são levados pra uma sala, cada um de uma vez, e eles são colocados na frente de uma criança inocente que não fez nada, e eles têm que matar essa criança, porque segundo a mãe Drusilla, vai chegar algum momento que eles vão ter que matar pessoas inocentes e que eles não vão poder dar pra trás por causa disso, porque vai ser uma missão da igreja deles e eles vão ter que cumprir. Então o Trick, o Xiu e a Ash matam a criança deles, mas a Mia resolve não fazer isso, então ela desiste de última hora e volta pra casa sem se tornar uma lâmina. Então eles chamam o Mercúrio pra buscar ela, ele vai até a igreja, os dois fazem a caminhada de sangue pra ser um atalho, né, até God's Grave, e eles vão embora. A Mia se despede da Ash e tal, mas ela não consegue falar com o Trick, porque eles ainda estão meio que brigados. Só que depois de ir embora, quando ela já tá em casa com o Mercúrio, a Mia vai juntando os pontos e ela percebe várias coisas muito estranhas. E ela acaba descobrindo e chegando à conclusão de que a Ash e o Osric eram os culpados pela morte da Carlota e que eles estavam armando alguma coisa, alguma traição contra a igreja. Então ela volta desesperada até o lugar lá pra fazer a travessia de sangue de volta e chegar mais rápido até o esconderijo da igreja. Só que já é tarde demais e já tem várias coisas acontecendo. Então depois que a Mia vai embora, a Ash vai até o Trick com a desculpa de que queria falar com ele sobre a Mia e tal. E ela acaba matando ele. Ela dá várias facadas e o corpo dele despenca de uma altura e some. Depois disso, ela ajuda o pessoal inimigo, né, que faz parte lá do império deles, que tá sendo comandado pelo cônsul Skaeva, eu acho que é cônsul, não tenho certeza. E os comparsas dele, né, o Remus e o Duomo, porque a Mia já matou o quarto da lista. E ela é a única chance da igreja sobreviver, porque a Ash, ela usou uma fórmula lá da Mata-Aranhas que a Carlota fez para o Osric, porque os dois estavam meio que flertando antes dela morrer, né, antes da Ash e do Osric matarem ela. E o Osric pediu pra ela fazer um veneno pra desmaiar as pessoas com uma dose um pouco mais forte. Então ela fez isso e a Ash envenenou o jantar de todo mundo. Inclusive ela matou o Trick porque ele tem um nariz muito bom e ele conseguiria farejar isso que ela colocou na comida de todo mundo. Então ele seria um empecilho
pro plano dela. Então ela mata ele, depois envenena o jantar de todo mundo, porque naquele dia em específico, o Cassius, né, que é a pessoa mais poderosa ali da igreja deles, ele estaria ali porque ele iria ungir, banhar, sei lá como é o nome, todos os 3 acólitos que se tornariam lâminas com o sangue dele. Então ele estava presente naquele momento e o grande objetivo da igreja era capturar o Lord Cassius. Então quando a Mia chega, a invasão já tinha começado e ela tem que lutar com todo mundo. E aí ela mata um monte de gente, mata um monte de soldados, os poderes de sombra dela estão mais fortes, ela tá mais treinada e tal. Ela consegue resgatar os 2 irmãos lá, feiticeiros, que estavam sendo mantidos ali, reféns, né, deles, e pede pra eles fugirem. Depois ela invade o local e ela consegue encontrar a Jessamine e a Nive, além de outros 4 acólitos, se eu não me engano, que estavam escondidos porque todos os outros tinham sido mortos, né, durante a invasão. Eles estavam matando todo mundo que eles encontravam, inclusive a Jessamine e a Nive também estavam bem feridas, e elas se oferecem pra ajudar a Mia, né, a resgatar os professores deles, que eram os principais reféns e que o pessoal do Império queria levar pra poder torturar e obter informações. Então, por isso que eles tinham sido desmaiados e não mortos. E a Mia, a Jessamine e a Nive vão atrás deles. A Mia descobre sobre a morte do Trick e ela fica muito triste, né, obviamente, mas sem demonstrar isso. Então, no fim, ela corta a rota principal deles, né, que era a rota pela banheira de sangue, que eles atravessavam como um atalho pra Godsgrave. Então, quando ela mandou os 2 irmãos feiticeiros embora, eles não podiam mais sair por ali. E só tinha uma saída possível, que era a entrada por onde a Mia e o Trick chegaram, que tinha que atravessar o deserto e etc. Então, quando eles perceberam que não tinha mais os irmãos de sangue pra fugir, eles correram logo pros camelos pra poder sair pelo deserto. E eles mataram todos os outros camelos que eles não iam usar pra não poderem ser seguidos e fugiram nas carroças. Só que a Mia, ela conseguiu se esconder sob um manto de sombra, só ela mesma, ela não conseguiu levar os outros junto com ela. E ela foi agarrada debaixo de uma carroça escondida. E ali no meio do deserto, ela utilizou o poder de sombras dela, porque ela sabia, quando ela atravessou o deserto com o Trick, que quando ela usava, acabava chamando os Krakens de areia. Então, são monstros que devoram os humanos e eles começam a devorar as pessoas, né, dali, que são inimigas que estão fugindo. A Mia serra as cordas entre as carroças, enfim, ela faz todo um rolê lá. E ela consegue se livrar da maior parte deles. Só que a última carroça, onde tava o Remus, que foi o principal responsável pela invasão, e onde tava também todos os principais reféns, o Cassius, a Drusilla, ela, o Moser, o Solis, a Mata-Aranhas, enfim, todo esse pessoal importante da igreja, eles acabam conseguindo fugir porque eles atiram nos camelos que a Mia tava, né, utilizando pra perseguir eles, e ela acaba ficando pra trás, então não tem como perseguir eles a pé no deserto. E eu achei nesse ponto da história que tava tudo acabado, entendeu? Que ia ser plot pro próximo livro, e que do próximo livro a Mia ia ter que entrar em alguma missão pra resgatar essa galera, só que não. No final desse próprio livro aqui, a gente já tem o desfecho pra esse rolê. Então, a Mia persegue eles até a estalagem onde ela ficou antes de atravessar o deserto, onde ela conheceu o Trick, etc. Porque eles estão hospedados lá durante 7 dias, se eu não me engano, porque eles precisavam esperar um navio pra fazer uma travessia. Era um rolê desse jeito, bem complexo, assim, que eu não entendi muito bem, mas eu acho que era algo assim. Enquanto eles estão hospedados lá, ela consegue alcançar eles e ela acaba pegando umas bolinhas, assim, de desmaio. Eu acho que é esse o nome, não sei. Mas ela pega umas porções lá mágicas da Mata-Aranhas que ela roubou enquanto ela tava na igreja, e ela dissolve na sopa de todos os soldados do exército ali do Remus. Então ela bota todo mundo pra dormir, e enquanto isso ela pega e vai resgatar os prisioneiros. Ela consegue soltar a galera, alguns deles estão bem feridos e não conseguem lutar, mas ela e o Cassius conseguem. Então os dois juntos, né, 2 sombrios, acabam se metendo ali numa luta contra o Remus e a Ashe. Então a Mia fica contra a Ashe e o Cassius fica contra o Remus, eles ficam ali lutando. No fim, um outro soldado acaba aparecendo, se metendo, enfia uma espada no coração do Lord Cassius e ele fica à beira da morte. E a Mia tava sendo subjugada pela Ashe porque a Ashe ajudou a Mia a roubar o manto da Trindade lá, que tava sob a posse da Jessamine, e trocar por um falso. Então a Jessamine tava usando um manto falso esse tempo todo. Só que a Ashe tinha ficado em posse do verdadeiro e ela usou ele contra a Mia pra poder vencer a luta, que ela sabia que não tinha chances contra a Mia na espada. Só que no momento que o Remus tava vindo pra dar o golpe final na Mia, ela atravessa pra sombra atrás dele, um negócio assim, que ela consegue atravessar de sombra pra sombra, um negócio desse. E ela acaba matando ele. E depois disso,
todos os outros Shahid's, né, que ainda estavam se soltando das cordas e tal, eles aparecem. A Ashe não é burra nem nada, ela sabe que não tem chances, então ela foge. Até porque a Trindade só afetava a Mia e o Cassius, não afetava os outros. Então, o Cassius acaba morrendo, mas antes de morrer, ele unge a Mia com o sangue dele lá e ela se torna uma lâmina oficialmente, até porque ela fez por merecer, não é mesmo? Ela simplesmente salvou todo mundo, ou todo mundo que deu pra ser salvo. E a Ashe foge e não paga pelos erros dela, mas o irmão dela, o Osric, acabou morrendo. Logo no início lá, quando a Mia voltou pra igreja, ela deixou o Adonai matar ele, porque o Osric tava fazendo com que o Adonai deixasse os soldados inimigos atravessarem a banheira de sangue, porque ele tava mantendo a Marielle como refém. Então o Adonai ficou muito puto, porque ele ameaçou, né, a vida da irmã dele, e quando ele foi libertado pela Mia, ele matou o Osric. Então a Ashe tava puta com a Mia, porque a Mia tinha, teoricamente, sido responsável pela morte do irmão dela, e a Mia tava puta com a Ashe porque ela tinha matado o Trick. Então, assim, as duas de melhores amigas viraram para inimigas mortais, e eu acho que provavelmente elas vão se embater aí daí pra frente, e possivelmente, talvez surja uma aliança entre a Jazz e a Mia, que trabalharam juntas pra tentar salvar a igreja. Então, é isso, basicamente. Depois dessa parte do livro, a gente tem um final em que a Mia cumpre a promessa que ela tinha feito pro Trick, então ela vai atrás do avô dele, que tinha sido responsável por grande parte do sofrimento dele, porque nunca reconheceu ele como neto e tinha tratado ele mal por ser um mestiço, por ter nascido de um estupro de um pirata, eu acho, contra a mãe dele. E nunca tinha reconhecido o Trick, ainda que ele fosse forte, ainda que ele tivesse méritos. Na verdade, quando o Trick foi até ele, ele tinha prendido ele, deixado todo mundo tacar pedras nele, batido nele, tinha mesmo torturado ele. E a Mia se vinga e mata o avô do Trick em nome dele, né, em memória a ele. E eu fiquei muito, muito triste, gente. Chegou até a cair uma lágrima nessa parte, porque eu tava com esperança de que o Trick tivesse vivo, porque o corpo dele não foi encontrado. Quando a Ashe matou ele, ele caiu pela bancada lá, pela varanda, não sei do que era direito, e o corpo dele rolou. Então eu pensei, nossa, ele tá vivo, ele vai voltar e vai dar a volta por cima e vai ajudar a Mia a acabar com essa galera. Só que ele não voltou. Gente, eu fiquei muito triste, sério, muito, muito triste. Caiu uma lágrima, como eu falei pra vocês. E essa parte, assim, do final, eu fiquei devastada, porque ela fala... Ai, vou ler pra vocês, calma. Calma, calma. Vou ler pra vocês essa parte, que ela é muito triste, entendeu? Muito triste. Ó, ela fala pra ele assim: caso encontre Trick nas suas andanças pelo lume, cumprimente-o por mim. Os olhos de Quebra-Espadas arregalaram-se. Quebra-Espadas é o nome do avô dele. A voz da garota saiu suave como as sombras. Diga a ele que sinto saudades. Gente, meu Deus! Eu morri lentamente, meu Deus, por quê? J. Kristoff, que eu te fiz, homem? Ai, gente, tô devastada, entendeu? Tô acabada. As duas possibilidades de par romântico que eu tinha levantado pra Mia, que é o Trick e o Lord Cassius, ambos morreram. E agora? Essa mulher vai ficar solteira. Ou seja, não vai ter casalzinho nesse livro aqui, não. Já previ que nessa série não vamos ter casalzinho. Estou triste, estou tensa, estou nervosa. Tem muitas coisas aí sendo prometidas pros próximos livros. Estou ansiosa, tá? Para descobrir como vai ser a continuação dessa série. Vou ler God's Grave ainda esse ano, porque, enfim, está em meta. O Jeff escolheu pra eu ler esse ano. E tô ansiosa pra ver como é que vai ser a continuação dessa história. Nesse finalzinho aqui, o Remus, antes de morrer, ele deu a entender que o irmão da Mia tá vivo. Que ele falou que ia mandar lembranças dela pro irmão dela, uma coisa assim, eu não lembro direito. Mas ele deu a entender que ele tá vivo. E como a mãe dela tava meio louca, não tava falando coisa com coisa quando ela invadiu a prisão pra salvar ela e acabou dando a entender que o irmão dela tava morto, eu tô suspeitando de que o irmão dela tá vivo, tá trabalhando pro Império e vai ser um inimigo que ela vai ter que derrotar. Ou seja, o negócio vai ficar tenso ali, tretas familiares. Vamos ver o que que vai rolar, o que que vai acontecer. Tô super ansiosa pra ler o segundo livro, porque eu amei a leitura desse primeiro. Foi uma leitura muito fluida, tá? Apesar de eu ter demorado, porque nos dias que eu peguei pra ler, eu consegui ler muito e sem nem perceber que eu tava lendo. Foi só mesmo essa questão de não ter tempo pra ler em alguns dias e de estar em uma ressaca literária que me atrasaram na leitura, mas eu achei a escrita do J. Kristoff bem envolvente, bem fluida, bem intrigante. Também achei a história muito criativa, muito diferente de tudo que eu já li. Eu gostei dos personagens, achei que eles foram bem construídos. É uma história pesada, é uma história que eu indico, tá, para maiores de idade. Enfim, quem tá assistindo esse vlog provavelmente já deve ter lido o livro, mas vou falar sobre isso no vídeo de leituras também, falar que eu só indico esse livro aqui para maiores. Mas eu amei a experiência. As notas de rodapé, que eu tinha visto
muita gente falar que atrapalham a leitura, deixam ela mais lenta e tal. Não me atrapalharam muito, pra ser bem sincera com vocês, ó. As notas são grandes, dá pra perceber aqui, ó, que tem notas bem extensas, mas é mais no início do livro pra poder contextualizar o universo. Então o autor apresenta várias informações sobre esse mundo que ele criou através das notas de rodapé. E tudo de uma forma bem dinâmica, conversando com a gente como se fosse uma coisa mais casual e tal. Então eu achei uma ferramenta legal que ele utilizou pra dar mais riqueza pra esse mundo que ele criou. E ao longo do livro, a quantidade de notas vão diminuindo bastante. Então passa de capítulos com, sei lá, 10 notas de rodapé pra capítulos que tem uma, às vezes nenhuma. Então é bem tranquilo, assim, não me atrapalhou em nada. E eu gostei bastante de tudo que eu vi aqui. Eu gostei bastante da Mia, gostei bastante do Trick, gostei bastante do Senhor Simpático, que eu perdoei ele depois de todo esse rolê, de toda essa treta. Eu tava suspeitando do Senhor Simpático. Desculpa, Senhor Simpático. Eu duvidei da sua índole, do seu caráter. Mas acabou que o Senhor Simpático não tinha nada a ver com o rolê, tá? Ele não matou ninguém. Inclusive, outra informação que eu esqueci de falar pra vocês sobre o final é que depois que o Lord Cassius morre, o espectro lá, a sombra, o fantasma, que é companheiro dele, né? Igual o Senhor Simpático é da Mia. Ai, gente, tô fã pra caralho. Isso que dá pra passar 45 minutos falando sobre o livro só. Depois que o Lord Cassius morre, a loba que acompanhava ele, que chama Eclipse, ela acaba ficando junto com a Mia, porque não tem nenhum outro sombrio que ela conheça, que ela possa ficar por perto. Então a Mia passa a ser acompanhada pelo gatinho, o Senhor Simpático, e pela loba Eclipse, e eles ficam toda hora tretando um com o outro e entrando em confusão. Então eu adorei essa parte, achei muito divertida. E, enfim, tô ansiosa pra continuar acompanhando as aventuras desses três ao longo dos próximos livros. Eu acho que é isso. Não tenho muita coisa pra dizer mais sobre essa história. Já falei tudo que eu tinha pra falar, inclusive falei demais, falei mais do que devia. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, porque eu gostei muito da leitura. Não sabia se dava 4,5 ou 5, mas eu decidi dar 5 e qualquer coisa, se eu pensar melhor depois e decidir abaixar, eu diminuo pra 4,5, mas menos do que isso eu acho que não vai ser, porque foi uma história realmente que me agradou em todos os aspectos possíveis. Só me deixou triste mesmo com essa parte da morte do Trick, mas talvez seja uma coisa que o autor tenha que ter feito, eu não sei os motivos dele pra ter matado esse personagem que eu tava gostando tanto, mas por enquanto não vou tirar conclusões precipitadas e vou esperar aí os próximos livros antes de decidir se foi algo assim que merece ser descontado ali meia estrela ou se é algo que eu posso entender e aceitar e superar também. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de mais um vlog de leitura aqui do canal. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Comentem aqui embaixo qual foi a experiência de vocês de leitura com Nevernight. Vamos conversar sobre esse livro aqui, porque apesar de que hoje, domingo, às 7 horas da noite, eu vou conversar com o pessoal lá do Telegram sobre a leitura desse livro, eu também vou adorar conversar com vocês aí que não participaram da LC, mas que já leram esse livro e tem alguma coisa legal pra comentar aí sobre ele. Também me digam aqui embaixo se vocês querem vlog de leitura das continuações de Nevernight, porque eu estou empolgada, entendeu? Pra fazer vlog de leitura, então todo livro que surge eu tô querendo fazer vlog de leitura. E quando vocês também ficam empolgados e me pedem os vlogs de leitura, eu fico mais ainda e acabo gravando. Também me sigam pelas redes sociais, meu Instagram e meu Twitter estão aparecendo aqui na tela pra vocês e tem link de acesso pra eles no box de descrição, então é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Caso vocês queiram comprar Nevernight ou qualquer outro livro na Amazon, na Americanas, no Submarino, na Shoptime, por favor, utilizem o meu link. Vocês não pagam nada mais por isso e eu ganho comissão, então me ajuda muito de verdade, eu fico muito grata a todos vocês. Também vou deixar aqui na tela o link do meu perfil de lives, porque as lives irão retornar em breve. Já me mudei, já tô com internet nova e se vocês quiserem ler junto comigo é só acessar aqui, me seguir por lá que vocês vão ser notificados. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo!